Prosseguir agora com o nosso tema, que nós vamos estar abordando sobre o adoecer emocional. Inicialmente era o dia da palestra da Eugênie Pires, mas ela não pôde estar conosco, então nós estamos abordando a palestra intitulada O Adoecer Emocional. Obviamente, quando nós pesquisamos, nos preparando para essa fala, imediatamente nos remete à nossa própria viagem espiritual através da jornada por onde nós todos já andamos e circulamos na nossa aprendizagem espiritual. E quando falamos em adoecer, é importante lembrar como início, digamos assim, de reflexão, que acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando falamos adoecer emocional, estamos falando da dimensão emocional, obviamente retratada para nós encarnados no nosso coração, como a gente fala. Em Provérbios, esse dizer, então, nos lembra para guardar, isto é, para estarmos atentos, para nos observarmos, para nos conhecermos na dimensão emocional. O adoecer emocional vem ocorrendo, ocorreu no decorrer do nosso processo evolutivo, pelo uso do nosso livre-arbítrio, nos desconectando das leis de Deus, né? Tanto é que nós aprendemos que saúde é real conexão da criatura com o Criador, e doença, a temporária redução dessa vinculação. Por que temporária redução? Obviamente porque todos nós somos espíritos em evolução e tudo que nós passamos, estamos temporariamente experienciando, isso é temporário, dentro da realidade que nós estamos progredindo constantemente no nosso processo evolutivo. Mas quanto mais vamos evoluindo também, a verdade é que vamos nos conscientizando mais e buscando a saúde do homem integral, isto é, do ser espiritual que todos nós somos, dentro do despertar de consciência que nos remete à conexão com a consciência divina cada vez mais. É necessário integrar no conceito de inteligência também as emoções e a capacidade de competência para as controlar e usar em nosso favor. Acho que essa palestra me parece uma extensão do nosso estudo anterior, que tanto foi falado de inteligência, né, de instinto. Então, quando nós falamos do adoecer emocional, não envolve somente as emoções, mas também o nosso campo intelectual, a inteligência intelectual, se poderemos dizer assim, mas conectada com as emoções e ainda com elemento de capacitação ou não, de competência ou não, para controlar e usar em nosso favor. Porque quando não aprendemos ainda ou não sabemos como, até aqui, a não usar devidamente essa inteligência intelectual e a inteligência emocional, obviamente que nós vamos adoecendo. Adoecer. Essa visão integrada tem como base fisiológica aquilo que é designado como a trindade do cérebro. Essa visão integrada que nós falamos da intelectual, do emocional e da competência, da capacidade de administrar. O bulbo raquidiano é o componente mais antigo e controla funções vitais e do metabolismo. O sistema límbico é a sede das emoções, onde nós aprendemos com André Luiz sempre que as emoções estão sitiadas no sistema límbico, no nosso sistema do cérebro, aqui para nós físicos, enquanto que o neocórtex é a sede do raciocínio. Estes sistemas, formados ao longo de milhões de anos da evolução da vida, interagem entre si e explicam a influência mútua entre raciocínio e emoção. Como falamos inicialmente, nós já somos seres em evolução por séculos e séculos, né? E estamos ali constantemente interagindo entre essas duas dinâmicas da nossa realidade, mesmo que não tenhamos consciência desse quadro. Mas a proposta da doutrina reencarnacionista espírita, como nós estamos ali estudando, ela vem nos orientar, então, dentro dessa proposta de tomada de consciência, nos ajudando a nos compreender numa referência mais profunda e ao mesmo tempo também ajudar a nos elaborar dentro dessas referências do espírito imortal que nós somos. Emoções são importantes estratégias de sobrevivência adquiridas no processo de evolução da espécie. Acredito que pouco podemos falar depois do estudo que acabamos de ter, como já foi mencionado, né? Como, por exemplo, se nós pegamos o medo, que ainda é muito comum para nós aqui, né?
A mais antiga emoção animal nos permitiu escapar dos predadores e chegarmos até aqui. Então veja por onde que começa o desenvolvimento emocional nosso, já desde a nosso caminho ali, através dos diferentes reinos onde nós já estagiamos. Naturalmente, com o princípio inteligente ainda em desenvolvimento, nós já estávamos adquirindo, digamos assim, informações, conhecimentos e registrando isso para mais tarde. E obviamente, como a natureza não dá saltos, nós saímos de um reino para o outro, ainda trazendo muito as tendências do anterior, que vamos elaborando e nos libertando gradualmente. O medo pode ser importante provedor de sobrevivência ou elemento de incapacitação, como no pânico, por exemplo. Então, o medo, ou ele pode nos fazer andar, né? Vamos supor, estou com medo de fazer uma prova, um teste. Então, este medo vai me motivar a estudar cada vez mais para que eu realmente consiga passar. Ele vai ser um mecanismo, uma alavanca de ir adiante, de progredir. Ou também de incapacitação, quando o ser se volta dentro da sua referência limitadora e vai ficando cada vez mais desestruturado dentro das referências negativas que o indivíduo traz com o pânico. A agressividade bem canalizada e dosada nos leva à tomada de decisões importantes, a novos projetos ou desafios, e mal utilizada pode nos levar a matar um semelhante. Nós sabemos que com o olhar mata a flor, ela fica murcha, né? E a gente sabe que nosso magnetismo, nossa energia que nós somos portadores, conscientes ou não, afeta os outros, afeta os demais. Então a proposta toda é no sentido assim, de que usamos essa energia, porque a agressividade, falamos da raiva, a energia da raiva, a base da energia da raiva é neutra, cada ser a direciona de acordo com a sua realidade. Seja somos mais evangelizados, nós a pegamos como mecanismo de mudança de situação, de quadro em nosso favor e nunca contra. Quando é usado negativamente, seja contra os outros, é porque estamos contra nós. Mas a proposta é justamente para administrarmos, elaborarmos, nos capacitando a usar, a fazer uso dessa energia que somos portadores em nosso favor na construção do bem de nós e dos outros. A questão, pois, consiste em saber-se qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Nós todos ainda temos propensões para fazer o mal, tanto bem também. Mas aqui estamos falando do mal, porque falamos do medo, da agressividade, da raiva, muitas vezes por trás. Ainda a Gênese, nós aprendemos com Kardec, que nos ensina. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade. Veja onde nós estamos, né? Acabamos de refletir antes, mas aqui nós sempre estudamos que estamos mais próximos do nosso ponto de partida do que de chegada. Então, na Gênese, nós temos essas informações novamente. Estamos saindo do reino animal e adentrando no nominal, que já estamos, mas ainda com tendências muito próximas, né? E o instinto de conservação que está por trás deste quadro todo, né? O veículo do espírito é a soma de experiências infinitamente repetidas. André Luiz nos lembra isso em Evolução em Dois Mundos. Importante dentro dessa questão que nós estamos aprendendo ou nos propomos a refletir, que o nosso corpo reage ou age de acordo com o espírito que somos, de acordo com as experiências que nós nos permitimos através dos séculos, repetidamente, infinitamente repetida, nos diz André Luiz. Então, isto nos remete tanto para a autoanálise, a autopercepção de nós hoje, como também na elaboração de metas renovadas para não validar certas tendências, porque é a mente viciada e o corpo viciado através dos séculos. Mas tudo isto pode ser mudado a qualquer momento, uma vez que nós todos, certamente, estamos na nossa proposta de saúde emocional, então nós vamos nos autoconquistando e nos autoelaborando construtivamente. Como controlar as emoções? Como vamos fazer isto? É necessário controlar o emocional, habituando-se a focar os pensamentos e sentimentos em expectativas positivas.
Como vamos fazer isso no dia a dia? Para nos autodominar, em vez de deixar as emoções nos dominarem. Em vez de nós sermos escravos do nosso inconsciente, onde já falamos que vem as nossas tendências até aqui, como vamos nós fazer isto? Nós somos da opinião, apesar que tem opiniões diferenciadas, e vocês vão encontrar isso na literatura, mas não somos da opinião que meramente pegar o pensamento negativo e substituir um positivo. É necessário haver uma conscientização interior do ser, habituando-se a focar os pensamentos e sentimentos em expectativas superiores. Já nos remete à reflexão que não envolve somente o pensar, mas também o sentir. Isto requer uma maturação maior que nós vamos nos conquistando através da proposta de autopercepção, envolvendo o emocional com o nosso mental. Aprenda que novos hábitos são criados a partir de novos pensamentos mantidos com sentimentos. Então, quando eu falo eu quero, já não é um comando meramente mental, mas também emocional. Uma vez que nós vamos aprofundando a nossa autoanálise dos espíritos imortais que somos, dentro dessas duas dimensões que governam o nosso agir. Então, fundamental a conexão do ser de si consigo no campo mental e emocional. Dentro da questão do emocional, nós nos remetemos ao desenvolvimento da inteligência emocional, onde a inteligência pessoal é fundamental entendermos isso. É uma inteligência única no gênero e dupla na função. Função intrapessoal, que é aprender cada um de nós a nos relacionarmos de nós conosco, e interpessoal, de nós com os outros. São capacidades diferentes, não é verdade? Quando nós vamos estudando, quando somos seres muito egóicos, às vezes achamos que sabemos nos relacionar bem conosco, mas assim que a gente sai para o social temos dificuldades. Ali já entra novamente uma maturação maior, um preparo maior, um desenvolvimento maior. A inteligência intrapessoal é aquela que permite aos indivíduos se conhecerem melhor e assim poder conhecer as demais. Uma vez que nós nos conhecemos melhor e este conhecimento do melhor de nós mesmos vai ampliando cada vez mais, é natural que vamos desenvolvendo a autoestima, o autocontrole, o autoamor. A autoestima é decorrente do indivíduo, de cada um de nós, aprendermos a nos remetermos através do silêncio interior, como nós estudamos anteriormente, na nossa intimidade, identificando em nós as potencialidades infinitas como criaturas criadas por amor e para amar, que todos nós somos. Autocontrole é oriundo dessa autopercepção, que o indivíduo, o espírito, vai se capacitando, assumindo responsabilidade pelo seu existir, onde vai dominando, controlando as emoções e não sendo controlado pelas emoções e as projetando nos outros. Tudo isso é resultante da nossa conquista de nós mesmos através da nossa evolução. Autoamor, naturalmente, com o desenvolvimento da inteligência intrapessoal, nós, então, vamos ser seres que aprendemos a fazer escolhas constantemente dentro do que nos é melhor na visão transpessoal, isto é, dentro de um olhar de espírito imortal que nós somos, não mais visando meramente o momento presente e o comando egóico que muitas vezes pode se evidenciar, mas nós já temos uma lucidez maior, um olhar maior que abrange o nosso aqui e agora e nosso devenir, cientes que cada um de nós está se libertando dentro das nossas amarras pretéritas, né? Inteligência interpessoal é a capacidade de observar e fazer distinções entre as pessoas do seu convívio. Então, com o desenvolvimento da inteligência que nós vimos anteriormente, a intrapessoal, nós nos capacitamos agora para ter um olhar mais amplo, para identificar as diferenças e os diferentes. Já não trazemos a nossa referência e aplicamos a todos, mas temos um olhar diferenciado no entendimento da individuação que cada ser está se capacitando. Somos todos diferentes uns dos outros,
Fomos criados simples e ignorantes. A partir dali, começamos a usar nosso livre-arbítrio e estamos fazendo uso dessa faculdade constantemente. Mas o convívio com o outro, de uma referência harmonizada, é a nossa proposta como extensão de uma relação mais amorosa, mais consciente conosco mesmo. Vamos nos tornando seres mais pacientes, mais tolerantes, seres que conseguem cada vez mais perceber que cada indivíduo que compartilha as nossas existências é um espírito imortal como nós mesmos, na busca do seu crescimento, e que a nossa meta seja sempre de ser um colaborador na vida dos seres que a vida nos concede como aprendizes e aprendizagens. O Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele mapeia em 5 áreas de habilidades a inteligência emocional, destacando primeiro a autopercepção. Isso vem bem de encontro com os estudos que nós fazemos bastante aqui, que sem a autopercepção, sem nos autoconhecer, nós negamos quem nós somos, nós negamos o que emerge em nós. Então ele diz assim: autopercepção, que é a capacidade das pessoas conhecerem a si próprias em termos de seu comportamento frente às situações de sua vida social e profissional, além do relacionamento consigo mesmo. Essa capacidade é algo natural que vai despertando em todos nós, porque estejamos conscientes ou não, todo espírito está em busca da sua evolução. Uns mais conscientes estão participando mais, estão acelerando mais, mas todos nós estamos indo. A autopercepção é algo que se faz, se exercita diariamente, prestando atenção de tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos. Eu costumo dizer assim: a autopercepção se desenvolve na capacidade que nós aprendemos a ser o observador e o objeto observado ao mesmo tempo. Nós nos tornamos cientistas de nós mesmos, como nos recomenda Allan Kardec, que todos nós necessitamos desenvolver essas faculdades íntimas. Uma outra habilidade é o autocontrole, ou capacidade de gerir as próprias emoções, seu estado de espírito e seu bom humor. Este autocontrole justamente nos remete novamente, através da autopercepção: eu estou em domínio, o que eu estou sentindo aqui agora no presente. Quem não estiver consciente, quem não tem consciência de si, aí nós passamos a ser escravos do nosso inconsciente, e quando percebemos, já xingamos, já gritamos, já desaforamos e assim por diante. Ou a emoção dominou a razão. Na medida que vamos tendo essa autopercepção de nós identificamos nossas emoções doentes quando elas emergem, e através do autocontrole, que é uma capacidade que o espírito adquire e desenvolve, vamos dominá-la antes de exteriorizá-la, porque somos seres responsáveis por nós e pelos outros. Isso vai fazer com que nós vamos criando essas habilidades. Automotivação. Dentro da conquista da saúde espiritual, partindo da adoecer emocional, fundamental a automotivação. Automotivação, capacidade de motivar a si mesmo e realizar as tarefas e ações necessárias para alcançar seus objetivos, independente das circunstâncias. Então, independente do meio, com as pessoas que eu estou, nós, como espíritos imortais que somos, vamos desenvolvendo a capacidade de automotivar-nos a crescer, avançar, expandir e fazer o que é necessário fazer. Não ficamos dependentes de uma afirmação, de um olhar, de uma palavra, de alguém que seja, mas nós nos autodeterminamos a seguirmos a nossa meta evolutiva para o bem, gerador de saúde emocional em todos os sentidos. Esse também é algo que cada um de nós desenvolve através do exercício diário. Quando emerge o desânimo, quando emerge a falta de vontade, aí é a hora de aprender a nos motivar, de ir fazer o que nos determinamos, porque no exercício de executar a vontade a nível do agir é que nós vamos nos automotivando cada vez mais. Uma outra habilidade é a empatia, a habilidade de comunicação interpessoal de forma espontânea e não verbal, e de harmonizar-se com as pessoas.
Novamente, a empatia tem a ver com o desenvolvimento nosso, tanto intelectual quanto principalmente emocional também. É saber ouvir o outro. E é engraçado que ele diz, espontânea e não verbal, nos remetendo à reflexão que é mais para dentro do que para fora. Muitos de nós ainda estamos muito nas referências externas, mas se pegamos o entendimento do olhar, da evolução do espírito, cada vez nós vamos nos afastando mais das referências externas e avançando mais no desenvolvimento das capacitações internas, onde que o desenvolvimento do nosso emocional, de acordo com os sentimentos nobres, com as virtudes, nós vamos então emanando o bem, partindo da nossa essência, né? Práticas sociais, capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe. Se nós não desenvolvermos autopercepção, autocontrole, automotivação, como nós falamos, essas habilidades, dificilmente o espírito tem competência para atuar em grupos. Nós vamos ser seres que vamos estar fugindo de grupos, normalmente devido à nossa desestruturação emocional, nossa dificuldade em administrar o nosso mundo íntimo. E a proposta toda é que nós aprendemos a nos relacionar conosco de uma forma amorosa e com os outros, porque somos seres sociáveis. Estamos inseridos numa sociedade, a primeira chamada lar, onde já é um grupo de seres, e depois estamos inseridos e convidados a ensaiar, a expandir a nossa consciência no intercâmbio uns com os outros. É ali onde nós crescemos, não é isoladamente. Onde que um aprende com o outro, porque no convívio que nós vamos estar estimulando os nossos registros anteriores e muitas vezes despercebido por nós. E é no convívio mesmo, dentro do aprender novo, dentro das ideias, dos conceitos novos que vamos adquirindo, vai nos trazendo competência para agir, para ser, para estar dentro do modelo novo, renovador e equilibrado que nós estabelecemos para nós, provavelmente antes de reencarnar. Emmanuel nos diz no livro, atenção, as ciências psicológicas da atualidade, absolutamente concordes com Jesus, asseveram que é preciso desinibir o coração de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio na governança de nossas potências mentais. A saúde emocional é oriundo dessa renovação interior, dessa libertação de eventuais ressentimentos, mágoas que nós trazemos, através da mudança das potências mentais. Nós já sabemos que a raiz do pensamento está no sentimento. Então eu mudo o meu emocional através de mudar as minhas crenças, os meus pensamentos, os meus registros até então cultivados, fazendo uma análise, uma revisão de valores. Tudo que não condiz com as leis da natureza, geradoras de equilíbrio, eu necessito me auto-reequilibrar, modificando, reeducando interiormente. Lembrando sempre que todos nós trazemos essa capacidade, é meramente necessário exercitarmos, uns já aprenderam mais. Augusto Cury nos ensina que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria superior, a inteligência expõe. A sabedoria inferior, o instinto impõe. A sabedoria superior tolera, enquanto que a inferior julga, a superior compreende, a inferior culpa, enquanto que a superior perdoa e a inferior condena. Resta uma indagação para todos nós nessa noite de reflexões. Que tipo de sabedoria controla sua vida, ou seja, a nossa vida? Dentro desses referenciais, pontos de reflexão que nós trazemos, o que seria realmente, né? Então, sempre objetivando um olhar mais profundo dentro da nossa capacitação de libertação de espíritos imortais que somos, conquistando a verdadeira saúde. Ninguém evolve por outro, sendo o processo individual e exclusivamente pessoal. Nós podemos e devemos estudar juntos, refletir, porque aprendemos muito. Agora, no tocante, quando chega na mudança interior, na nossa dimensão mental e emocional, aí é o espírito consigo mesmo que necessita se reestruturar. E isso olhando por
um olhar amplo dentro de uma profundidade do nosso ser imortal que somos, isso é poder, isso é, digamos assim, recursos de potencialização do indivíduo. Só depende de cada um de nós. Hoje posso ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, desde que nós nos, digamos assim, decidimos para seguir esta meta superior, elaborando-nos com mais amor em todos os instantes. O processo de aquisição e domínio da emoção através da inteligência está no princípio do conhece-te a ti mesmo, já recomendado por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, na questão 919. Fazermos exercício dessa capacitação, dessa maturação emocional no final de todo dia, ou outros que já têm mais autodomínio, podem fazer isso várias vezes durante os dias, para termos mais capacidade de renovação enquanto as nossas experiências estão eclodindo no presente para nós. Isso facilita bastante. A pedra basilar da inteligência emocional é a autoconsciência, isto é, o reconhecimento de um sentimento enquanto ele decorre. Nós perguntaríamos agora, ninguém responde, mas pense interiormente: eu tenho consciência do que eu sinto diariamente? Nós já desenvolvemos a habilidade de ouvir o que sentimos? Cada um responde para si, para começar a desenvolver esse exercício de interiorização, que ele tem muito a ver com o nosso estudo inicial. Se não sabemos, começamos a nos perguntar, começamos a nos relacionar conosco mesmo, numa dimensão mais profunda que é emocional, uma vez que nós compreendemos que evoluímos mais através da inteligência intelectual e muito carentes ainda somos e estamos na dimensão do desenvolvimento da inteligência emocional. Mas isso pode ser começado, iniciado aqui agora, sempre no momento presente. Quanto mais remetemos na interiorização, na indagação de nós mesmos, mais vamos nos ouvir de verdade, com honestidade e engajar em eventuais mudanças. O controle emocional, o que quer dizer? Quer dizer que aprender a adiar a recompensa e dominar a impulsividade está subjacente a qualquer realização. Na nossa proposta evolutiva, isso é fundamental. Quando somos seres muito instintivos, nós soltamos para fora. Com a proposta do controle emocional, nós vamos nos capacitando a adiar a recompensa. Recompensa do quê? Do ego. Porque é a dinâmica do ego que quer botar para fora e gritar e xingar e falar tudo mais, né? Então a gente vai criando essa relação de amorosidade conosco mesmo, de contenção dessas emoções desestruturadas, renovando-as no momento presente, modificando o nosso modo de pensar e nosso modo de agir, que consequentemente vai gerar uma modificação na nossa dinâmica emocional. Ups! O que eu fiz? Acabou? Então, com isso, nós estamos chegando no final das nossas reflexões, lembrando que o adoecer emocional sempre é oriundo da nossa desconexão com as leis de Deus, que já estão inseridas na nossa consciência. E a solução do adoecer emocional é oriundo do desenvolvimento da saúde integral, onde nós vamos nos capacitando a exercitar cada vez mais as virtudes conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto mais vamos trabalhando o auto-amor, o autocontrole, o autorrespeito, a autovalia, mais nós estamos nos escolhendo a sermos diferentes para melhor nesta existência e criando uma realidade já aqui e agora, num porvir mais feliz, de mais saúde mental, emocional e também fisiológica, porque nós sabemos que a nossa fisiologia sempre responde de acordo com a nossa psicologia, que Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, que é o psicoterapeuta da humanidade, possa nos continuar orientando cada vez mais, mas que acima de tudo nós nos escolhemos para a renovação, seguindo os seus exemplos, as suas orientações, as suas diretrizes de conquista, de felicidade, de paz e de muito amor em nossos corações. Muita paz a todos.